Graças e paz, irmãos. Amém? Bom, hoje nós vamos começar aí a nossa 11ª parte aí do estudo de Apocalipse. Em razão das circunstâncias da cidade onde nós moramos, nós voltamos a ter o isolamento agora, então os cultos presenciais agora não tem mais, e por esse motivo a gente voltou agora a fazer as lives. Hoje em especial eu estou num lugar, eu não estou em Sorocaba, mas eu estou num lugar onde a internet não é muito estável, então eu fiquei preocupado em fazer a live e a live fica com problema, caindo, enfim, então eu preferi gravar e publicar no horário do nosso culto para não ter nenhum risco, nenhum problema de nós termos uma oscilação aí de qualidade de sinal e perder, enfim, o estudo por algum motivo como esse, ok? Então vamos retomar hoje o nosso estudo, abrindo lá em Apocalipse capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas e, sem dúvida, nós vamos criar algum tipo de esclarecimento aí que talvez gere um pouco de incômodo, mas é necessário, e eu peço a você que você acompanhe até o final. Mesmo que você discorde, mesmo que você não acredite, mesmo que você tenha uma posição diferente, uma visão diferente, eu peço que você escute até o final, porque nós vamos alinhar uma série de textos. Esse é um dia em que nós vamos estudar não somente o capítulo 11 de Apocalipse e todos os seus versículos, mas nós vamos permear por várias outras passagens, fazendo uma conexão muito clara sobre isso, ok? Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. João fala assim: "E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram." Então o Senhor pediu a João para fazer uma medida, fazer uma medição do templo, do altar do Senhor lá, através de uma cana. Uma cana seria um instrumento como se fosse uma trena, mas ele é um bastão, uma barra, enfim, uma unidade de medida para fazer isso. Lembrando sempre, como nós temos falado, que Apocalipse é sim, entenda, Apocalipse nem tudo é literal, nem tudo é exatamente aquilo. Nós vamos falar várias vezes sobre isso hoje nesse capítulo. Então o Senhor pede para ele fazer uma medição sobre o altar. Olha só, versículo 2. "E deixe o átrio que está fora do templo e não meça fora, ok? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Por algumas vezes nós já falamos sobre esse tempo, 3 anos e meio, vai se repetir aqui ainda nesse capítulo mais vezes esse tempo pré-determinado. Isso não significa que será exatamente 3 anos e meio, mas pode significar exatamente 3 anos e meio, ou simplesmente um tempo que vai passar, não vai ser de um dia para o outro, em que essas coisas vão acontecer, ok? Vamos avançar. Versículo 3. "E darei poder", preste atenção, "às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco." Então 1260 dias são 3 anos e meio também, ok? Então ele volta a falar também por esse tempo, diz que o Senhor vai dar poder a essas 2 testemunhas, ele chama de as minhas 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas vão por um período vir à terra, a terra que já teve a igreja do Senhor conduzida ao céu, a terra que já sofreu uma boa parte, 1/3 dos homens mortos por aqueles gafanhotos, a terra que está sofrendo as punições do Senhor. Essa terra vai receber essas 2 testemunhas, como nós falamos lá no final do capítulo 9, mesmo diante de todas as situações, o mundo, as pessoas não se arrependeram. Mesmo assim, eles não se arrependeram da sua maldade. Deus envia 2 testemunhas para continuar falando sobre o quê? Aquilo que as 2 testemunhas conduziram é falar sobre quem é Deus e apresentar Deus aos homens, mesmo todos estes vendo tudo que eles já viveram e viram. O Senhor novamente envia 2 testemunhas aqui com o propósito de dar testemunho, ou seja, falar do que Deus fez através da vida deles, ok? Então, ele chama essa de as minhas 2 testemunhas, e agora ele vai chamar ela de as 2 oliveiras. Versículo 4. "Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus
da terra. Se você for lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 3 e do versículo 11 ao versículo 14, você vai ver que lá o profeta Zacarias, já anunciava sobre essas duas oliveiras, que são duas pessoas que estão lá naquele tempo de Zacarias, e aqui no momento em que João está escrevendo, essas duas testemunhas, essas duas oliveiras estão na presença de Deus, diante do trono dele. Ok, então essas duas oliveiras são duas pessoas, dois seres que estão lá já como anunciado pelo profeta Zacarias, e aqui João também faz menção ao que Zacarias fala lá no capítulo 4, versículo 3, do 11 ao 14, também ele fala sobre essas duas testemunhas que estão diante de Deus. Tá bom, agora vem o ponto mais importante desse capítulo. Quem são essas duas testemunhas? Versículo 5. E, se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, por um tempo, essas duas testemunhas têm poder para matar, não sei se isso é literalmente, eu acredito que sim, ok? Matar aqueles que tentam destruir. Então nós estamos num mundo em que a crença em Deus é nula, em que a devoção ao anticristo e à besta é total, e aí você tem duas testemunhas falando do quê? A respeito de Deus. E é claro que eles vão arrumar inimigos e pessoas que vão se rebelar ao testemunho destes, mas a Bíblia diz que aqueles que tentarem se levantar contra eles vão ser destruídos, fogo sairá da sua boca. Versículo 6. Estas, presta atenção, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Só tem um homem que fez isso na terra, Elias. Elias declarou não chover mais, e assim por 3 anos e meio, olha a coincidência do tempo, por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. E aqui essas duas testemunhas vão ficar 3 anos e meio profetizando. Pode ser literal? Pode. Pode não ser literal? Também. Mas percebe como o período tem uma associação, e ele fala que uma das duas testemunhas é aquele que tem poder nos dias da sua profecia, ou seja, ele era um profeta, Elias, de simplesmente declarar para não chover, e não choveu. Então, de quem ele está falando aqui? Sim, ele está falando de Elias. Ok? Porque está falando de um homem que já esteve aqui na terra, e o que ele fez foi profetizar para que não chovesse, e lá nos dias em que ele esteve aqui na profecia isso não aconteceu. Então é inquestionável que essa primeira testemunha é Elias. Entenda, porque se algumas pessoas acham assim que essas duas testemunhas não são pessoas que já passaram por essa terra, mas vão ser dois novos elementos, ou pessoas que vão aparecer, são inéditos, vão chegar na Terra, nunca a conheceram. Mas a Bíblia deixa muito claro aqui que essa primeira testemunha é aquela que tem poder de fazer aquilo que Elias fez. E também deixa claro que essa testemunha já fez isso na Terra. Então ela já pisou aqui na Terra. Não é um anjo, não é um demônio, é uma pessoa, um humano como eu e você, ok? Vamos continuar a leitura do texto. Parte B do versículo 6. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. A segunda testemunha dá todas as características de Moisés. Então, o texto, versículo 6 aqui do capítulo 11 de Apocalipse, deixa claro que ele está falando de duas testemunhas, e todas as suas características apontam para Moisés e para Elias. Se você for lá em Mateus capítulo 17, é isto? Vamos lá, rapidamente. Mateus capítulo 17, existe uma passagem muito importante que talvez na sua Bíblia vai estar escrito Monte da Transfiguração, ou só a Transfiguração, no caso de Jesus. E nesse capítulo 17 tem um ocorrido muito interessante. Por quê? Porque Jesus está no monte, e ali, junto com seus 3 discípulos que sempre estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, aparecem para estes aqui e para Jesus Moisés e Elias. Olha que interessante. Moisés e Elias vêm aqui nessa terra, neste monte, encontra-se com o Senhor Jesus, e ali acontecem algumas coisas interessantes que eu quero ler com você. Bom, vamos lá. Versículo 3 do capítulo 17 de Mateus. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
se queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, Jesus, um para Moisés e um para Elias, e, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então Deus aparece através de uma nuvem, cobre todos aqueles que estão ali, tanto os 3 discípulos como Jesus, Moisés e Elias, e uma voz sai dizendo que este é o meu filho, Jesus Cristo, em quem eu tenho prazer, e é necessário que todos escutem ele. Diante de quem ele está falando isso? Diante dos discípulos, mas também diante de Moisés e Elias. E o que representa Moisés e Elias? A lei e os profetas. Moisés é a representação da lei. E Elias é a representação do maior profeta que já pisou sobre a terra para os judeus. Então, entenda o seguinte, que Deus está falando para os 2 seres que representam toda a autoridade da lei e toda a autoridade dos profetas, dizendo que é necessário que agora Cristo seja o centro da busca do homem. Não é mais necessário a lei e nem mesmo os profetas, porque tanto uma como a outra eram imperfeitos e anunciavam a Cristo. Agora ele é o pacote completo que nós precisamos, se é que podemos chamar assim. Então, o ponto que eu quero aqui não é o significado da aparição de Moisés e Elias, mas o ponto que eu quero esclarecer aqui é: se Moisés e Elias pisaram nesta terra, alguma coisa está errada. Por quê? Porque se você for lá em Hebreus 9, no versículo, eu vou ler aqui para vocês, no versículo 27, tem uma determinação bíblica em Hebreus 9, 27. E como o homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, é uma afirmação dentro de um contexto que mostra que o homem vai morrer apenas uma única vez. O homem não pode morrer, ir para o céu, para o inferno, seja onde for, e voltar para essa terra e pisar aqui e viver aqui. Sim, não pode. Nenhum homem. Uma coisa é a ressurreição. A ressurreição que Lázaro teve, a ressurreição que aquela criança, daquela mulher que o profeta ressuscitou. Ressurreição é uma coisa, nós estamos falando da morte e depois de um tempo passado, meses, anos, essa pessoa voltar à terra. Isso é impossível, isso não pode, é isso que em Hebreus está sendo declarado. Todo homem tem uma vida e uma chance. Lembra da parábola do Lázaro e do rico? O rico quer voltar e ele fala assim, não, ninguém pode voltar. Eles têm os profetas, eles têm a lei, eles têm que se arrepender, mas ninguém pode voltar. Bom, se Moisés e Elias, teoricamente, vamos esclarecer, morreram, como que eles voltam aqui, tanto aqui como as 2 testemunhas, como também no Monte da Transfiguração? Como que é possível então eles voltarem? Aí nós sabemos que Elias ainda não experimentou a morte, né? Então eu não vou me deter tanto a Elias. Nós sabemos que Elias foi levado ao céu num redemoinho, não foi num carro de fogo, ok? Foi levado aos céus. Então ele não passou pela morte. Então, para que a palavra de Deus se cumpra, Elias tem que voltar a essa terra, e o que aconteceu no Monte da Transfiguração, lá no capítulo 17 de Mateus, não é uma reencarnação de Elias, porque se Elias estivesse morrido, e Moisés também, e eles retornassem a essa terra, toda argumentação sobre reencarnação que o cristão é contra deveria ser refutado. Por quê? Porque eles voltaram, e não existe exceções, está aqui em Hebreus. Todo homem vai experimentar a primeira morte, até Cristo teve que passar pela morte. Então, entendemos que Elias, está muito claro, nós não vamos deter nisso, não morreu. Elias foi levado ao céu e lá ele está, ok? Um outro capítulo, um outro momento, nós podemos falar, mas ele está lá com esse corpo físico, será que passaram um conservante, alguma coisa glorificado para que ele pudesse resistir? É óbvio que existe uma ação aí, ainda não muito clara e desconhecida por nós, de como funcionaria este processo. Enfim, talvez porque na presença de Deus a morte não pode imperar, então mesmo estando com um corpo como esse, Elias, diante do trono, como fala, as 2 testemunhas que estão diante de mim, como Zacarias fala, ele estando na presença de Deus, isso seria suficiente para que a morte não imperasse sobre o corpo dele? Poderia, enfim, aqui nós não vamos nos deter a isso, mas é um fato que não existe evidência e comprovação bíblica de que Elias morreu.
Claro que para as pessoas Elias morreu porque ele não foi mais encontrado na terra. Eliseu viu ele subir. Ok, então vamos entender. Bom, Elias voltar a esta terra, lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, não é uma reencarnação porque ele ainda não passou pela morte e todo homem precisa passar pela morte. Primeiro ponto. Mas e Moisés? Moisés morreu. Se você for lá no último capítulo do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, você vai ver que Moisés morreu. Vamos lá, vamos abrir Deuteronômio, capítulo 34, é o último. Se você abrir talvez aí na sua marcação em Josué, capítulo 1, é só voltar uma página, ou às vezes no mesmo capítulo, da mesma página aí vai estar lá o último capítulo de Deuteronômio, que é o Deuteronômio 34, ok? Então, o livro de Deuteronômio, que é escrito por Moisés, o último livro do Pentateuco, ele relata a morte de Moisés. E vamos nos deter a alguns pontos aqui. Vamos abrir lá? Deuteronômio 34, vamos ler a partir do versículo 4, quando Deus anuncia a Moisés a visão da terra e que ele não iria entrar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostra para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Deus está falando para Moisés. 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Opa, Diogo, está escrito aqui no versículo 5 que Moisés morreu. Sim, está escrito. Continuemos. 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Grave esse versículo 6. Deuteronômio 34, 6. Fala aonde ele foi sepultado e, mesmo assim, nunca foi achada a sua sepultura. Nunca foi encontrado aonde ele foi enterrado. Ok? Tá gravando isso? Diogo, mas isso são evidências de que Moisés morreu e foi sepultado. Calma. 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca escureceram, e nem perdeu ele o seu vigor. Moisés morre aos 120 anos, conservado. É isso que o versículo 7 está dizendo. Mas agora vamos começar uma reflexão, nós vamos continuar a leitura. Quem está escrevendo isso? Moisés. Moisés está escrevendo sobre a sua própria morte, aonde ele foi sepultado, falando sobre o futuro. Nunca foi encontrada a sua sepultura. Como que ele pode afirmar uma coisa que está no futuro? Como que ele pode afirmar uma coisa que ele não conhece? Como que ele pode afirmar uma coisa que ele não pode garantir, dizendo que nunca foi encontrada a sua sepultura? E aí, olha o versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então, por 30 dias o povo chorou a perda de Moisés. Peraí, se Moisés está escrevendo sobre a sua morte, como ele pode escrever coisas que aconteceram 30 dias depois? Continuemos. 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, e a quem o Senhor conhecera face a face. Bom, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Moisés também descreve que futuro nunca houve ninguém comparado a ele em feitos. Homem que conhecia Deus face a face. Moisés está escrevendo o que aconteceu depois da sua morte, depois da sua sepultura, depois dele ter partido dessa terra, ele continua escrevendo o que aconteceu e profeticamente, sem erros, ele descreve que ninguém nunca fez, Deus nunca usou um homem para fazer os feitos que ele fez na terra do Egito e a Faraó. Um homem que conhecia Deus face a face. Então é muito interessante porque o único texto que relata a morte de Moisés é escrito por ele, é escrito não somente por ele, mas ele descreve o que aconteceu 30 dias depois, ele escreve o que aconteceu tempo depois da sua morte. A Bíblia usa a expressão, o próprio Moisés usa a expressão morte, por quê? Porque ele não está mais aqui. Então, é sim importante compreender e entender
que o que acontece com Moisés não é algo que nós podemos afirmar sobre a sua morte. Se você for lá no penúltimo livro da Bíblia, lá em Judas, abre lá em Judas, e você vai chegar lá no versículo 9 de Judas, você vai ver que o Miguel, o arcanjo Miguel, ele diz lá que ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E é interessante porque quando começa a falar sobre o corpo de Moisés aqui, existe uma referência aqui na parte do meio desse versículo 9. Dizendo assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, Judas, versículo 9, porque não tem capítulo, tá? E disputava a respeito do corpo de Moisés, talvez na sua Bíblia, no Moisés vai ter uma letra, alguma referência aí de alguma coisa. Por quê? Quando ele está falando sobre isso, talvez na sua Bíblia a referência que vai aparecer lá embaixo no rodapé é Deuteronômio 34:6, que fala que ninguém nunca encontrou a sepultura de Moisés. E a referência está exatamente aqui. É aqui, se você ler aí, talvez vai ter uma letrinha, uma marcação nesse texto, e a referência vai ser Deuteronômio 34:6, que nós lemos lá, dizendo que nunca foi achada uma sepultura para Moisés, a sua sepultura. Então, olha só que interessante, por que Moisés, o corpo dele não fica aqui na terra como todos, como diz lá em Eclesiastes 12, que vai voltar para o pó, o espírito volta a Deus que o criou. Por que o corpo de Moisés não fica aqui? Porque ele não foi enterrado e sepultado, como ele mesmo descreve. Por que com Moisés teve uma ação diferente? Então, amados, fica muitos indícios aqui, deixando em aberto de que Moisés realmente ainda não experimentou a morte. Deus tinha algo especial para ele. Lá no Monte da Transfiguração, é inquestionável que Elias não experimentou a morte. Não existe questionamento sobre isso. Já Moisés, os textos vão mostrando para nós que Moisés talvez também não experimentou a morte. Quando nós olhamos para as duas testemunhas que voltam em Apocalipse, quando nós olhamos lá para Mateus 17, no Monte da Transfiguração, temos a conclusão de que sim, Moisés e Elias voltaram lá no capítulo 17 de Mateus e vão voltar como as duas testemunhas dessa terra. Então Hebreus deixa de ter valor, capítulo 9, porque o homem está sujeito a morrer uma vez só, mas se considerarmos que Moisés não experimentou a morte ainda, lembre-se que ambos os dois, o desejo deles era estar com Deus, era ver a glória de Deus. E aí Deus envia, no momento de aflição, Deus envia as duas testemunhas dele para a terra, lá em Mateus 17, para consolar Jesus. Eu faço uma pergunta a você: quais são os dois homens de sobre a terra? Quais são os dois homens que têm a maior capacidade de poder aconselhar Jesus como enfrentar inimigos, aflições e dificuldades? Não existe homens melhor preparados do que Moisés e Elias. Não existe ninguém que viveu histórias mais difíceis, inimigos mais terríveis, que travaram lutas durante tanto tempo tão intensas e que viveram uma intensidade na relação com Deus melhor do que Moisés e Elias. Deus reserva algo maravilhoso. Deus usa esses dois homens que viveram aqui e que tinham o desejo não de herdar uma terra prometida, mas que tinham o desejo de ver a glória de Deus, de estar na presença de Deus. Deus então revela, porque a Bíblia descreve que em Jesus habita toda a plenitude da glória de Deus. Bom, se esse era o desejo de Elias e de Moisés, ver a glória de Deus, Deus então atende o desejo do coração desses homens, fazendo com que eles, lá no capítulo 17 de Mateus, viessem até a terra para ver a glória de Deus. Nele, em Jesus, habitou toda a plenitude da glória de Deus. Deus atende o pedido de Moisés e Elias. No momento em que Jesus está passando por grande aflição, você tem dois homens extremamente capacitados e bons para poder consolar, aconselhar, orientar Jesus no momento de maior dificuldade que ele estava vivendo no seu ministério, porque ele estava sim sendo apontado para em breve ir para a cruz. Então Deus resolve várias coisas com uma ação só. Ele atende o desejo desses homens, que era ver a glória de Deus. Ele leva estes homens a contemplar a glória de Deus e aconselhar e poder realmente trazer palavras de consolo e refrigério a Jesus Cristo no momento do exercício do seu ministério, que isso era necessário, pois seus discípulos nunca foram bons nisso, nunca conseguiram aconselhar e ajudar Jesus a enfrentar a crucificação e o seu ministério com facilidade. Isso é um fato. Então é necessário compreender que Deus está resolvendo várias coisas com uma ação só.
Então, se Moisés não experimentou a morte, se Moisés ainda não passou pela morte, sim, ele veio até esta terra como no Monte da Transfiguração, e isso não é uma reencarnação. Para alguns fala assim, não, é que naquele momento o céu desceu e não existia mais lei do espaço e do tempo. Nada, amados, é só lermos. Moisés é sim uma grande evidência de que Moisés não passou pela morte. E isso não é problema algum. Se Elias está lá sendo conservado e esperando esse momento, veio consolar Jesus e vai vir como as duas testemunhas, como descrito agora em Apocalipse lá no capítulo 11, vamos já abrindo lá, eles vão ser enviados a esta terra porque é necessário que todos os homens cumpram essa determinação de passar pela primeira morte. Tantos os dois que não passaram. Mas por que, então, para os judeus, Elias foi morto? Porque ele não estava mais aqui na terra. Porque Moisés também é descrito como morto? Porque ele também não estava aqui na terra. Ele usa a expressão sepultura, mas no próprio livro de Judas, aqui no versículo 9, diz que não existia sepultura. Miguel levou o corpo dele embora. E a referência é exatamente Deuteronômio 34:6, aí na sua Bíblia, está aí no seu versículo. Se tem referência, né? Tem Bíblias que não tem referência. Por quê? Porque é chamado de sepultura, de morte, mas ele não ficou aqui na terra, ele foi levado para o céu, e como Zacarias fala no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 3, do 11 ao 14, que as duas testemunhas que estão diante de Deus, Moisés e Elias, e aqui elas aparecem de novo, chamado também de as duas oliveiras. Então chegamos a essa conclusão que tanto Moisés como Elias são sim as duas testemunhas. Moisés não é uma reencarnação, ele não volta aqui. É só o espírito dele. Não, não, não. É aqueles homens que têm o poder de fazer isso que eles fizeram quando eles estavam aqui na terra. E ponto. Aí a continuação do texto de Apocalipse 11, 7, diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Ok? Se eles são anjos, se eles são alguma... É impossível morrer, porque se eles são espíritos, se eles são algum elemento que não é homem físico, eles não podem morrer. Então essas duas testemunhas sim são seres humanos, pessoas, senão eles não poderiam ser mortos. Ok? 8. E jazerá o seu corpo, matéria, jazerá o seu corpo na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Ele está falando de Jerusalém, que ali é o centro do poder da besta, ok? Bom, vamos lá, 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. O tormento é o testemunho, é a palavra de repreensão, de confronto que eles estavam vivendo aqui, ok? 11. E depois daqueles 3 dias e meio, que os corpos deles vão estar lá na praça, jogado, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Então esses são tomados por uma vida novamente, e Deus vai os levar para o céu. Versículo 12. E ouvi uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Vamos lá. 12. E ouviram uma grande voz do céu, 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, falando sobre o cumprimento da justiça de Deus aqui. Olha que interessante. Então, o capítulo 11 fala sobre essas duas testemunhas que vieram aqui dar testemunho, falar, anunciar, mas nenhum arrependimento ocorreu, nenhuma entrega ocorreu, mas eles vieram aqui então para cumprir aquilo que está escrito em Hebreus 9. E tinham que morrer, porque convém que todo homem passe pela primeira morte. Está claro no texto que eles passaram pela primeira morte. Está claro no texto que essas duas testemunhas são seres humanos, porque precisavam morrer. Está claro no texto que as duas testemunhas têm todas as características de Moisés e Elias, o que talvez gere dúvida para as pessoas. Não é sobre Elias, mas então Moisés reencarnou, mas também através de todos esses textos que nós falamos aqui sobre Judas, o Monte da Transfiguração, Deuteronômio 34, que Moisés não experimentou a morte ainda.
Moisés passou por esta terra e o Senhor reservou algo especial a este, né? Seria Moisés uma exceção de toda a humanidade? Não, ele simplesmente não experimentou. Mas como é possível ir para o céu e passar todos esses milhares de anos aí, né, milênios e permanecer vivo, intacto, como Elias também? Amados, quanto a isso, é algo que nós não estamos debatendo aqui no vídeo, mas isso ser possível? Sim, claro, isso é possível. Lembre que o corpo de Cristo também é um corpo glorificado, que também leva as marcas do seu sacrifício já há mais de 2000 anos, e lá na presença de Deus ele está. Então isso não é um problema, uma dificuldade para ser vivida e compreendida aí por cada um de nós. Então é necessário compreender que essas duas testemunhas descritas aqui sim são Moisés e Elias, e não existe nenhum questionamento, obviamente, sobre ser Elias ser enviado aqui, porque nós realmente acompanhamos o texto e vemos que Elias nunca experimentou a morte. Moisés tem essa pequena dúvida que foi esclarecida através desse texto, mas mesmo que você tenha outras dúvidas relacionadas a isso, põe nos comentários e depois a gente pode nas próximas aulas fazer uma recapitulação rápida sobre isso e descrever mais sobre isso, sobre esses pontos aqui. Espero ter trazido um maior esclarecimento sobre esse ponto até aqui, e agora eu quero fazer a extensão do versículo 15 até o versículo 19, que é a 7ª trombeta, tá? O último ai, vamos chamar assim. Vamos lá? Bom, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar ao galardão aos profetas e os de servos e aos santos e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. 19. E abriu do céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então o Senhor faz um fechamento aqui do tocar de todas as 7 trombetas, e a 7ª trombeta é finalizada desta forma, descrevendo que o reino do Senhor agora, né, o poder e a autoridade dele vem ser restabelecido sobre toda a humanidade. E aí nós vamos depois falar sobre o capítulo 12, sobre esse embate, que é um embate que não está exatamente nessa sequência de tempo, mas ela está alinhada até a volta de Cristo, e aí nós vamos trazer mais esclarecimentos sobre isso. Amém? Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, né? E qualquer dúvida, como eu falei, deixe nos comentários e a gente vem tentando trazer esclarecimento aqui ponto a ponto ao longo desse estudo. Amém? Graça e paz a todos e Deus abençoe.